Olá, galera! Estamos aqui pronto para nossa viagem maravilhosa, na metade da viagem, curtindo muito e estamos aqui na habilidade 16 dentro da competência 4. A competência 4 é construir noções de variação de grandeza para a compreensão da realidade, a solução de problemas do cotidiano. Competência 4 cai muito. A competência 4 são as grandezas proporcionais, as regras de 3, as divisões proporcionais. Porém, se você está gostando e não se inscreveu ainda no canal, me chateia. Se inscreva no canal, crianças. Compartilha com a parceria, compartilha com o amigo, aquele que está lá tentando entender as habilidades. Vai lá, diz para ele que tem uma playlist no canal com as habilidades, elas estão vindo. Clica no sininho, né? Gasta o dedinho no sininho aí, porque lá você vai conseguir receber as notificações. Vamos lá! Agora sim nós vamos falar da habilidade 16. Resolver situação, problema envolvendo a variação de grandeza direta e inversamente proporcionais. Tem várias situações. Eu trouxe situações que realmente falam dessa habilidade aqui. Observa o que eu trouxe para vocês, caiu em 2020 recentemente. A relação de Newton-Laplace estabelece que o modo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo. No fluido é a sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade sem dimensão, adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... A constante não aparece aqui, depois eu vou mostrar por quê, porque é só a unidade, tá? A constante é a parte numérica. Ó, M é o módulo volumétrico, K é a constante de proporcionalidade que ele comenta no exercício. A velocidade é metros por segundo, unidade, variação de espaço sobre variação no tempo. A densidade é massa sobre volume, unidade, quilogramas por metro cúbico, porque ele quer o trabalho com as unidades. Massa é diretamente proporcional à constante de proporcionalidade, diretamente proporcional, então, vezes ao quadrado da velocidade e diretamente proporcional à densidade comentado, dito no enunciado do exercício. Como ele quer unidades, eu posso até excluir a constante se eu quiser, tá? Eu vou colocar, mas eu vou deixar ela por enquanto. Aonde tem a velocidade, eu vou colocar metros por segundo ao quadrado. E a densidade tem como unidade quilo por metros cúbicos. Essa montagem aqui é porque é diretamente proporcional à constante, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, diretamente proporcional à densidade. Vamos trabalhar aqui algebricamente. Vou fazer o chuveirinho, a distribuição. Metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Quilogramas. E propositalmente eu estou escrevendo onde está metro ao cúbico, metro ao quadrado vezes metro. Continua metro ao cúbico. Para eu entender que aqui eu posso cancelar. Então, o módulo volumétrico será quilos, quilograma, dividido por segundo ao quadrado. Só que as unidades estão numa linha só. Tá? Então, para tirar o segundo ao quadrado e passar para o numerador, vou ter que trocar o sinal do expoente. Ao quadrado vira menos 2. Metros está elevada à potência 1. Se mandar para o numerador, metros elevado a menos 1. Porque as alternativas estão com as respostas todas no numerador. Contemplando a alternativa letra B. Eu tenho que entender de potenciação, porque potenciação não cai, ela cai aqui, ó. Onde que ela caiu? Ela cai aqui na hora que eu tiver que manusear as bases, principalmente, ou notação científica. Observa se esse exercício que caiu recentemente em 2020 não contempla habilidade 16,
resolver situação, problema envolvendo a variação de grandezas direta e inversamente proporcionais. Inclusive, a palavra diretamente proporcional apareceu no próprio texto do exercício. Trouxe mais uma situação para vocês. Vem comigo. Já em 2010 caiu assim. Observa só como a gente vai usar as grandezas direta e inversamente proporcionais. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, manteve constante a área transversal, a secção, a resistência e a área, e manteve constante o comprimento. E por último, comprimento e a área, e manteve constante a resistência. E trouxe uma ilustração que a gente vai mostrar na resolução do exercício. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência R e o comprimento L, resistência R e a área A e o comprimento L e a área A são. E aí ele pergunta, observando as condições dadas, direta ou inversamente proporcional? Vamos pensar aqui. A área está fixa, constante. A resistência dobrou. E quando a resistência dobrou, o comprimento também dobrou. A área é fixa. Resistência e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Aumentaram proporcionalmente juntas. Dobraram. Primeira situação, diretamente proporcional. Segunda situação, observa que o comprimento se manteve constante. A área dobrou e a resistência caiu pela metade. Ele aumentou muito a bitola do fio, a resistência ficou fraca. Nesse caso aqui, a área dobrou, a resistência caiu pela metade. Um dobrou e o outro reduziu pela metade. Essas duas grandezas, porque o L é constante, são inversamente proporcionais. Observa que contempla habilidade. Agora aqui observa, a resistência está constante. A área dobrou. O comprimento dobrou. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Vou repetir. A área dobrou, a resistência se manteve constante, o comprimento dobrou. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Pronto. Direto, inverso, direto. Direto, inverso, direto. Alternativa C. Alternativa C. Vê se não vai cair exercício contemplando a habilidade de C6. Resolver situação, problema, envolvendo a variação de grandeza direta e inversamente proporcionais. Eu tenho que ter consciência que essa habilidade será cobrada. E você está vendo como ela será cobrada. Vamos continuar. Outro exemplo. Já estamos fazendo exercício número 48. Quem estiver na nossa viagem está surfando. Em 2009 caiu assim: a suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. De acordo com as informações, item A, o consumo diário de cigarro e o número de câncer são inversamente proporcionais. Bom, aí já é um absurdo, né, gente? Inversamente, quer dizer, quanto mais cigarro eu fumo, menos câncer eu tenho? Difícil.
Letra B, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que não se relacionam. Não sei, tá? Eu acho que relaciona. Quem fuma mais tem mais chance de ter câncer. Não sei se é proporcional, Letra C, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Não significa que quem fuma cigarro vai ter câncer na mesma proporção de quem não fuma. Às vezes não, às vezes o cara que fuma tem uma vida normal e tem gente que vai pegar câncer de pulmão sem fumar. Não sei se essa frase é verdadeira. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não é verdade. Câncer de pulmão não é uma doença só de quem fuma. Tem gente que, infelizmente, pega o câncer sem ter fumado um cigarrinho. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Tá vendo, gente? Este gráfico, ele não dá uma demonstração de proporcionalidade. Ele mostra que existe um aumento da quantidade de câncer, mas não numa proporção. Proporção é assim, fumei 2 cigarros, 2 chances de morrer. Fumei 3 cigarros, 3 chances de morrer. Estão relacionados. Morre mais quem fuma mais. Mas não existe uma proporcionalidade, tá? Não é uma proporcionalidade. Se eu fumo 10 cigarros, tem 10 chances a mais de pegar o câncer. Não é bem assim. São grandezas que têm relação, mas não tem proporcionalidade. Significa que a alternativa é a letra C. Consumo diário de cigarro e número de casos de câncer são grandezas diretamente proporcionais? Não, tio César errou. É letra E. O consumo diário de cigarro e número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Não é a letra C, é a letra E. Não é a letra C. Não é a letra E. Não são diretamente proporcionais. São grandezas que estão relacionadas, mas não tem uma proporcionalidade, tá? Então, quem fuma não significa que como fuma 10 cigarros por dia tem 10 chances a mais de pegar câncer. Não é verdade. Claro que a chance aumenta, mas não numa proporção. Não é a letra C, letra E. Vem comigo. Resolver situação problema envolvendo a variação de grandeza direta e inversamente proporcionais. Exemplo passado tinha uma relação, mas não era proporcional. Obrigado, galera. Valeu! Habilidade 16. Obrigado.